Paulo chega em Roma e escreve isto que não é lido. Não é lido porque estas palavras que você vai ler comigo, diversos versículos, liberta a mente. A verdadeira libertação não é num culto onde se grita glu, glu, glu. A verdadeira libertação chama-se metanoia. É aqui dentro, na mente. Você pode abrir a Bíblia para o crente, mas se ele não tiver a mente aberta, não adianta de nada. E tenho dito eu, a arma mais poderosa não é um fuzil AR-15, nem um tanque de guerra. A arma mais poderosa é esta. Com isto aqui se domina nações inteiras. Haja visto o número de religiões que há por aí, em nome de Deus. Extraído de onde? Daqui. Que diremos, pois, disse Paulo em Roma, e digo eu a partir do Sarapuí. É a lei pecado? Paulo disse, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da... Então, a lei que se fala aqui não é a lei da Previdência do Brasil. Está aqui, é a lei de Moisés. Então, o que é que a lei me mostrou? Pecado. Disse Paulo, que eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Então, como é que Paulo conheceu o pecado? Por intermédio da lei. Porque a lei apontava a transgressão. A lei apontava o pecado. Disse ele, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Ora, nós estamos aqui esta noite. Não há nenhum mandamento dizendo que isto aqui é crime. Posso pegar à vontade, sim ou não? Sim. Se fizerem uma lei semana que vem dizendo que isto é crime, quando eu pegar, eu estou transgredindo uma lei. Então, a lei que fizeram me fez e me apontou que é uma transgressão. Então, a lei de Moisés mostrou o que era cobiça. Então, ele passou a ser um transgressor. E é por isso que o tema desta noite, lá no versículo 8, Paulo diz, mas o pecado, tomando ocasião pelo Exu, o pecado tomou ocasião pela caninha da roça. É caninha da roça? Tem ainda? No meu tempo tinha. Tem ainda. Vê lá, hein, varão. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. E vem o tema esta noite. Disse Paulo a Roma, que sem lei está morto o pecado. Ora, se você está numa reunião aqui, na sua casa, na rua, na chuva, na fazenda, e lá não tem lei, o pecado lá está o quê? Morto. Então eu não posso chegar numa reunião e falar, pecadores! Por quê? Porque não tem pecado lá, o pecado está morto. Sem lei, está morto o pecado. Alô, não tem Ou você acredita no que está escrito, ou você está contra Deus. Quem com ele não ajunta, espalha. Isso não é o sítio do pica-pau amarelo. Aqui não tem mimimi. Aqui é evangelho, é o que está escrito. Diz que sem a lei está morto o pecado. Ele disse no versículo de número 9, tem aí, outrora, ele, Paulo, sem a lei eu vivia, mas, sobrevindo o preceito da lei, reviveu o pecado e eu morri. Então, se eu tirei a lei, o pecado está morto. Não há pecado na tua vida, ele está morto, acabou. Morto, está morto.
não respira, não come, não fala, não geme, não grita uia, está morto o pecado. Mas uma vez que eu trago de volta os preceitos da lei, eu trago de volta os dízimos, os batismos, o pagar o preço, a vida sacrificial, diz então que o preceito vem e o pecado volta e o homem morre. Amados, eu não entendo por que esta palavra está aí há quase 2000 anos e ninguém nunca pregou isso nas escolas bíblicas dominical. É porque é necessário te fazer pecador para que você dependa do pastor. Porque aí o pastor vai te purificar num culto de consagração, no culto de libertação, mas libertar o crente de crer é só tirar a lei. Uma vez que tirou a lei, o pecado já está morto. E o crente liberto? Mas o que eles fazem? Matam o crente colocando lei. Porque Paulo disse, sobrevi no preceito, reviveu o pecado e eu morri. Mataram o homem espiritualmente. Na concepção judaica, e foram eles que escreveram os oráculos de Deus. Nenhum francês escreveu a Bíblia, nenhum alemão, nenhum gentio escreveu a Bíblia. Alô! Mente iluminada, sabedoria de Cristo, mente de Cristo ativada. Este livro foi escrito por judeus, com costumes judaicos. Com exceção de Paulo, que pregou para os gentios, todos eles eram judeus. Então, na concepção dos judeus, o que era pecado? Na concepção dos judeus, porque foram eles que escreveram a Bíblia. O que era pecado na concepção dos judeus? 1 de João, capítulo 1, vê aí, Miguel, 1 de João, capítulo 3, perdão, versículo 4 e 6. Pula o outro versículo. 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 3, está aí. Vê se está aí. Se não tem, você digita. Olha aí, olha aí, olha aí. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é beber cachaça. O pecado é xingar a sogra não pode. Isso aí é. Porque o pecado, na concepção bíblica, na concepção do judeu, pecado é o quê? E se não tem lei, não tem pecado. Paulo disse, está morto. Então, na concepção dos judeus, pecado é a transgressão da lei. Então, os gentios, diante de Deus, não são pecadores. Porque o gentio não tem lei de Moisés. Gentios foram chamados na graça. Então, os gentios, se viverem debaixo da lei, se tornam transgressores. Porque estão debaixo da lei. E é isto que as igrejas fazem comigo, fizeram comigo e com você. Lembra o confronto de Paulo lá em Antioquia? Paulo chegou lá e viu Pedro obrigando os gentios a viverem como judeus. Ora, mas os gentios não podem viver como judeus, porque a lei é para os judeus. Os gentios têm que viver debaixo da graça de Cristo. Então, a questão é uma questão muito séria, porque querem nos imputar pecado, quando Cristo não nos imputa mais pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Qual lei que há em nós? Não há lei. Nós não vivemos debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça. Quem vivia debaixo da lei era João, Tiago, Pedro, Paulo,
que também era judeu, Paulo também praticava a lei. Ele disse: eu sou hebreu dos hebreus, segundo a lei eu era fariseu. Paulo, depois de convertido, praticou a lei, entrou em templo, pagou voto, disse que iria ficar até os dias de Pentecostes, porque era da natureza judaica. Agora, nós não, nós somos gentios, nós não somos transgressores, porque não há lei sobre a nossa vida, ou não deveria de ter. Porque quando você entra num local que diz assim, igreja evangélica, na verdade deveria ser igreja judaica. Porque você entra lá, tem a falsa ceia, porque não é ceia e também não é Páscoa, porque eles dão pão e suco, falta elementos da verdadeira Páscoa. Você chega lá, você tem que procurar Deus no monte, quando na graça Deus está em nós. Então você vê que não é uma igreja cristã, é uma igreja judaizante, é uma igreja que tem lei de Moisés. Para você ser bem aceito naquela comunidade, pelo menos perante o pastor, você tem que ter um envelope com o teu nome de dizimista fiel. Ah, e uns colocam até no carro com orgulho santo. Bah! Mas quem está debaixo da lei, pregou Paulo à igreja dos Gálatas, está debaixo de maldição. E as pessoas com orgulho santo dizendo assim: eu sou dizimista fiel, foi papai que me deu. Foi o seu trabalho, claro, Deus, mas não foi porque você deu o dízimo, que pelo dízimo você perderia tudo. Porque você está praticando uma obra da lei, e se você não guarda o restante, você se torna transgressor dela. Então, quem escreveu a Bíblia foram os judeus, com costumes segundo a sua nação. Paulo era judeu, mas pregou para os gentios. Romanos capítulo 11, versículo 13, ele mostra isso, olha lá. Dirijo-me, Paulo, à igreja de Roma, dirijo-me a vós outros que sois gentios. Então Paulo pregava aos gentios, mesmo sendo judeu, a sua pregação era para os gentios. A sua pregação não tinha lei de Moisés. A sua pregação estava carregada da revelação da graça de Deus para a minha vida e para a sua. E ele dizia: dirige-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo de quem? Dos gentios. Então os gentios têm um apóstolo. Apóstolon do grego quer dizer enviado. Paulo foi enviado aos gentios. Ele disse: eu glorifico o meu ministério. Então, entender que para os gentios não tem lei, tem que estar debaixo do apostolado de Paulo. Apostolado quer dizer um ensino apostólico. E está aprendendo o que Paulo falou acerca desses assuntos. É por isso que ele disse, Romanos capítulo 5, versículo 12, olha aí. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Já estudamos sobre isso, falou. O pecado não entrou por Eva. O pecado entrou por quem? Por Adão. Não, porque Eva pecou e depois deu para o seu marido. Oh, isso é uma outra história. Quem pecou na verdade, o pecador na verdade era Adão, meu amado. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. 13. Porque, olha lá. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há. Tem lei aqui? O pecado não é levado em conta. O quê? Não tem pecado aqui? Não. Ué, mas com base em quê? No que está escrito. Porque na concepção judaica, pecado é a transgressão da lei. Se não tem lei, não tem pecado.
Ué, como assim? Espera aí, que tiro é esse? É esse tiro. Porque até o regime da lei, o pecado estava no mundo. Por quê? Porque pecado é a transgressão da lei. Se tem lei, o pecado estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, enquanto havia lei, tinham pecado. Os homens eram considerados transgressores. Então, os pastores agem como se nós ainda estivéssemos debaixo da lei. Quando você vai a uma reunião e os pastores dizem, pecadores, sabe o que ele está dizendo? Vocês estão debaixo da lei. Porque o pecado só estava no mundo quando havia lei. E Cristo fez o quê? O que Cristo fez? Tirou a lei. Tirou ou não tirou? Tirou. Então, até o regime da lei, o pecado estava. Então, todo mundo que estava lá na lei era considerado pecador, todo. Olha como era a vida antes da cruz. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está escolhida. Isaías, antes da cruz. O pecado está no mundo. Entendeu? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para não poder ouvir. 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Alô? O pecado está no mundo. E o que acontecia? O homem estava separado de Deus. Por quê? Porque havia pecado no mundo, era lei, e da cruz para cá, Cristo removeu o pecado. Paulo disse, nem morte, nem vida, nem anjos, nem nenhuma criatura, nada mais pode separar vocês do amor de Deus. Aí as pessoas dizem assim, mas olha o que está escrito em Isaías. Alô, Isaías ainda é lei? É o período da lei. Paulo disse, enquanto havia lei, o pecado estava no mundo. E era essa situação, quem vivia debaixo da lei. Meu amado, sabe o que Paulo ensinou a Roma? Não havia um justo, nenhum sequer. Não há um que entendia. Não havia um que buscava. Por quê? Porque o pecado cobria todo mundo, independente de ser santo ou não. Todos os que estavam debaixo da lei eram considerados transgressores. Porque quando o homem cumpria um ponto, não cumpria o outro, era culpado de todos os pontos. Romanos capítulo 5, versículo 14, ele explica isso, olha lá. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Alô. A morte reinou até quando? Até Moisés. Da cruz para cá, quem reina é Cristo. É a vida, é a justiça, é a graça. Então diz que até Moisés, Lucas 16, diz que a lei e os profetas duraram até João, até a cruz. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Agora preste atenção. Mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que há de vir. Mesmo sobre Isaías. Isaías era santo, era profeta, mas era considerado também como transgressor. Por quê? Porque a transgressão de Adão cobria todas as pessoas que viviam debaixo da lei. Foi por isso que Paulo disse, não há um justo, não há um sequer. Paulo disse, é como está escrito, não há um justo, não há um sequer. Amado, ouça, debaixo da lei de Moisés, o mais santo é imundo. Debaixo da graça de Cristo, o mais imundo é santo no Espírito. Você pode olhar o cara assim e falar assim, esse cara não jejua, esse cara não faz nada. No Espírito, Cristo o santificou na cruz.
ele vive debaixo da lei. Ele é dizimista, ele busca Deus, ele ora, ele faz jejum, ele vai ao monte. É transgressor diante de Deus, porque ele não guarda todos os mandamentos. Ele não tem a circuncisão, não cumpre a lei do liverato. E outros, ele não vai à festa de Pentecostes. Ele não pratica a festa da primícia. E tantos outros que fazem parte de 613 mandamentos. Então Paulo disse que a morte reinava mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Adão pecou, eu não pequei, dizia o profeta Jeremias. Mas você está debaixo da lei? É transgressor, Jeremias. Porque para nós judeus, transgressor não é quem bebe, quem fuma, quem rouba, eu vou falar daqui a pouco. Transgressor é quem transgride a lei. E o que é que Cristo fez com a igreja? O que é que Cristo fez com aqueles que iriam viver da cruz para cá e também com eles? Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo. Para quem? Para quem duvida. Para quem questiona. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quem crê que Cristo foi o fim da lei, diga amém. Amém. Ah, não há transgressão para você.